Olá, pessoal! Bem-vindos ao Nossa Serra Podcast, o podcast para quem é apaixonado por Petrópolis. Eu não sou a Jaciara Plácido, eu sou Bruno Pavão. A Jaciara tá meio doentinha hoje, então hoje somos eu, o Rafael Plácido e o professor Leandro Azevedo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje um pouco diferente, tá? Porque a Jaciara, infelizmente, está doente em casa. Beijo, amor, melhoras. E a entrevista de hoje é muito especial, então, assim, ele abriu mão de vários compromissos, a gente não quis desmarcar, porque é uma pessoa muito atarefada, muito ocupada. Ele que é professor, político, atleta, pai, várias outras coisas que a gente vai falando aqui ao longo da entrevista. Tenho certeza que você já conhece. Quem não conhece vai passar a conhecer todas as etapas da vida desse sujeito, que é um cara muito gente boa, muito legal. Vocês vão saber mais sobre ele. Seja muito bem-vindo, professor Leandro Azevedo. Ô, Rafael, eu que fico feliz de poder estar aqui, contribuir, né, com mais um programa bacana desse, né, e feito por vocês, né, agradecer a entidade aí, o Estúdio Petrópolis também, por propiciar aí a nossa fala, né, e poder diminuir, assim, dúvidas, né, e até tocar no coração de algumas pessoas que ainda acreditam numa política com seriedade, de alguém que pensa no coletivo, né, que tem um histórico de vida, um histórico de formação e um histórico de trabalho enquanto vereador que estive lá. Então, assim, tenho muito para contribuir ainda com a nossa cidade, ou seja, politicamente falando, ou seja, no esporte, ou seja, de orientação. Enfim, a gente está aí remando contra os intempéries da política, não é nem da natureza, é da política, porque o caminho é árduo, mas necessário. E eu que agradeço poder estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Ô, Leandro, eu vou começar com a pergunta que eu sempre começo e que normalmente o pessoal fica assim, a pergunta mais difícil que eu já começo de cara, que é perguntar, quem que é o Leandro Azevedo? O Leandro Azevedo pelo Leandro Azevedo. O Rafa, eu falo, chamando de Rafa porque é um amigo e a gente Pode tem ficar à vontade. essa proximidade. Na verdade, o Leandro, né, como várias famílias e vários jovens, né, do nosso país, né, cresceu dentro de uma família que teve muita dificuldade, né? Eu, na verdade, até os 7 anos de idade, fui criado pela minha mãe e pela minha avó, né, pelas tias, fui filho de vó, né, que me criou um bom tempo. E depois chegou meu padrasto e, assim, eu via várias coisas acontecendo, eu tenho que voltar nesse histórico, porque às vezes as pessoas hoje olham o Leandro que foi vereador, olha o Leandro que é professor, olha o Leandro que se formou, que é professor de judô, e acha que as coisas nasceram dessa forma. E eu tive muita dificuldade enquanto criança, e aos 7 anos de idade eu fui capturado dentro de casa, na verdade, pegaram pela mão, vamos lá, vamos para um projeto social de judô, e esse foi meu tio, sou muito grato até hoje por isso, que me inseriu no judô a partir dessa idade. E apesar das dificuldades, né, a força de vontade da minha família, o carinho, a educação, nunca faltou mesmo em um lar com precário de questões financeiras. E aí, a partir desse momento, me apaixonei pelo esporte, pelo judô, e comecei a praticar, comecei em competições, a me graduar. Depois veio o futebol, que dividiu essa minha juventude do esporte e que me deu toda a formação do trabalho em equipe, da disciplina, né, de honrar os mais graduados. Eu falo que a minha família teve um passo muito grande na minha formação e o esporte complementou tudo aquilo que eu via dentro de casa. Então, eu sempre fui um jovem tranquilo, não me metia em confusões, em questões erradas, então que facilitou muito. Aí depois isso me levou ao Exército Brasileiro, na verdade fui me alistar, lá mostrei os dotes, né, esportistas com futebol, com judô. Nessa época você já era que cor de faixa? Então, já estava indo para faixa preta. Nossa, você já estava Já era bem competidor, avançado. já tinha viajado, vários estados aí competindo e que me deu essa
né, esse conhecimento amplo de outras questões. E aí fiquei por 7 anos, me formei, fiz o curso de cabo, curso de sargento. Tenho 2 condecorações que são muito importantes dentro do Exército e que eu falava na época que eu era privilegiado, que eu era um dos únicos sargentos temporários do Brasil que era detentor dessas 2 condecorações, que é a Praça Mais Distinta, que é como se fosse o soldado número 1 da corporação, né, que é o premiado por isso. E você consegue essa medalha como? Por todas as... Rafael, cara, essa medalha é tão difícil. E olha assim, eu entrei querendo ser o destaque do acampamento, não fui. Mas estava entre, né, os melhores ali. Só que o Praça Mais Distinta ele tem um pré-requisito mais amplo. Eu tinha que ser bom, não falar o melhor, mas bom em quase tudo. Uhum. Porque era uma série de pré-requisitos que te levava a essa escolha, que era o comandante do batalhão, com os comandantes de companhias e os sargentos que faziam essa escolha. E aí vai da disciplina, o cuidado com o fardamento, o trabalho em grupo, a assiduidade, né, o estudo das matérias. Aí tinha o tiro, tinha a questão do TFM, que é a preparação física, enfim. E aí no final eu tive essa honra, né, de ser escolhido, de receber a condecoração no dia da entrega da boina e carregar isso aí com muito orgulho até hoje. E no ano seguinte, que foi 97, eu já estava no curso de sargento, já tinha feito curso de cabo, fui para o curso de sargento, tudo em menos de 1 ano. E, grata surpresa, uma outra possibilidade, né, de alguns militares do 32 serem condecorados com a Medalha da Vitória, que aí você vai gostar, Uhum. que é cedida pela Associação dos Ex-Combatentes, né, do nosso país. Cara, eu tenho um carinho tão grande e como vereador acompanhei, né, toda a trajetória dos ainda, né, sobreviventes e que estavam entre nós, que eu vi vários, e hoje vou falar que tem pouquíssimos ainda. Para quem não sabe, né, os ex-combatentes brasileiros da Segunda Guerra Mundial, uma história tão rica do nosso país Muito. e que infelizmente tão esquecida, né? Muito. Pouca gente assim ainda se lembra ou fala desses verdadeiros heróis que foram para a Itália, lutaram contra os nazistas, lutaram contra o totalitarismo e são reverenciados lá e aqui no Brasil, infelizmente, né, tirando os descendentes ou você que estava lá dentro do exército, sempre teve interesse, são poucas as pessoas que realmente conhecem a fundo essa história. Então, Rafa, e aí, com essas condecorações, né, fui graduado a sargento e fiquei lá aos 7 anos, me formei em educação física lá, fui atleta de tiro lá, participei de várias Olimpíadas, formações desses combatentes que por lá passaram, e aí saí, ingressei na educação física com um projeto de judô já que era em paralelo, e hoje eu digo que eu fui responsável e atuei na vida de mais de 10 mil crianças e jovens na nossa cidade. E às vezes me toca muito e me deixa muito chateado as pessoas, pô, o que o Leandro fez para ser vereador? Uhum. Cara, o Leandro não era blogueiro, o Leandro não é um cara que ia para a internet atacar os outros, o Leandro era um cara que foi eleito simplesmente, é claro que é um trabalho em grupo, mas para o meu histórico de vida, pelo que eu proporcionei a várias pessoas, por muitas pessoas entenderem que o Leandro foi um militar justo, cobrava de quem realmente errava e ajudava e impulsionava aqueles que eram bons. Então, assim, toda a trajetória militar, trajetória de professor de educação física, trajetória de faixa preta de judô, que hoje coordena o maior grupo de judô da nossa cidade, que são os nossos alunos hoje, o maior grupo que defende a nossa cidade nos campeonatos estaduais. Então, assim, a vida de vereador não me tirou a essência e muito menos a minha profissão, que é ser professor. Uhum. E, Leandro, como é que veio, então, a história da política? Foi natural, né? Você, de repente, Porque, assim, muito do que você conseguiu foi graças à oportunidade, né? Eu acho que essa palavra é uma palavra muito importante, assim, pra gente sempre tocar do quanto tantas crianças precisam de oportunidade e não têm. Você teve essa oportunidade, agarrou, e de certa forma a entrada na política é tentar devolver também um pouco para a sociedade todas as oportunidades que você teve.
Então, primeiro, quando você fala em oportunidade, eu sempre brinco e comento isso nas reuniões. E às vezes eu pergunto, o que é mais importante para as pessoas? A oportunidade ou a força de vontade? E aí muitas pessoas respondem a força de vontade. Eu digo não. A força de vontade ela é essencial e tem que estar junto, mas se não tiver oportunidade, você não chega em lugar nenhum, entendeu, Rafael? Então, através, né, das minhas crianças que eu recebia na escola, das crianças que eu recebia nos projetos sociais, e aí você vê crianças chegando na escola ou no tatame com marcas de agressão. Você vê crianças chegando na escola e no tatame sem ter feito a refeição básica. Você vê crianças chegando na escola e no tatame com roupa suja, entre outras questões. E aí vem aquela responsabilidade de um professor que toca o coração e que você tem uma lembrança lá atrás de como foi a tua infância, a tua juventude, das dificuldades, e você quer ser essa ferramenta que dá oportunidade para as pessoas. Então foi através desses detalhes que aguçou o interesse de entrar na política, e como eu sempre fui de grupo, quando era do judô eu tinha meu grupo, eu tenho até hoje, da educação física eu tenho grupo, tenho até hoje, e aí eu falei, gente, eu acho que chegou a hora, se vocês falarem para mim que apoiam, eu vou tentar fazer diferente. E assim foi. E aí veio a primeira oportunidade. Poxa, eu vim candidato, tive 1.000 e poucos votos, não fui eleito. E na segunda, eleito com 2.673 votos. E aí tive a oportunidade de ser eleito. Que legal, que legal. E muito assim, graças ao seu reduto lá de Araras, né? Poxa. Fala um pouquinho de Araras. Rafael, ontem até teve uma reunião nossa, porque eu já coloquei um outro propósito na minha vida. Fui vereador, candidato a prefeito, a gente vai falar, deputado. Hoje eu tenho uma responsabilidade de formação, de formar aqueles indivíduos que querem vir candidatos para fazer da maneira correta e saber o que está fazendo. Então, assim, e a gente vem nessa formação. Agora, repete a pergunta aí que eu falei e esqueci o que era a pergunta. A pergunta era sobre Araras, né? A importância não só o seu reduto, sim, mas onde você cresceu, nasceu, deu aula. Rafael, eu carrego esse fardo na minha vida, mas é um fardo de uma maneira positiva, porque Araras é um peso para mim. Por quê? Todas as decisões que eu tomo na minha vida, política ou não, eu penso no que as pessoas da onde eu moro, da onde eu nasci, me formei, cresci, fiz projeto, né, vão pensar. Por que eu falo isso? Poxa, a primeira eleição, e aí tinha um outro vereador, né, que foi eleito por lá, nessa eleição que eu vim e não ganhei, que ele eleito teve 300 e poucos votos, e eu não eleito tive 800 votos. Quando eu fui eleito, ele veio para a reeleição, ele teve 800 votos, os votos que eu tive na primeira, e eu tive 1.500 votos. Pô, olha a responsabilidade de um local que tem 4.000, né, cerca de 4.000 votos válidos. Vim para prefeito, 2.000 votos. Vim para deputado, 1.400 votos. Ah, professor, o que isso significa? Isso significa que aquela população me segue, acredita no meu trabalho e sabe quem é o Leandro Azevedo. Então, jamais eu vou tomar uma atitude sem pensar no meu bairro. É claro que eu penso na cidade inteira, eu tenho vários outros amigos, mas Araras é o meu reduto e o meu bairro de coração. Então, pode ter certeza que isso é importante para mim. A gente até vê, né, alguns políticos que quando começam a conseguir mandato, acabam saindo do bairro para não serem cobrados, né? Porque fica aquela situação e você não. Você fez questão de o tempo todo seguir em Araras sem medo dessa cobrança de... Rafael, eu tive medo. Tive medo na eleição que eu fui eleito. Por quê? Porque eu tinha dentro do meu coração que eu estava entrando e já sabia para fazer a função do vereador, que é propor leis e fiscalizar o governo, dentre outras, mas essas as mais importantes.
E eu pensei, será que a população vai entender? Se eu não chegar lá com a capina, com a roçada, com tapa-buraco, com asfalto, que é a obrigação do prefeito? E assim, graças a Deus, a população me deu a resposta de novo, que entendeu. Isso me deixa muito feliz. Nunca teve com você a cesta básica, a caixa d'água, aquela coisa tão tradicional Rafael, dos redutos? Até tem, cara. Até tem. E assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam. Uhum. Né? E assim, a gente já, em grupo, a gente já fez muito isso no passado. E se tiver uma vaquinha, se tiver um trabalho que seja realizado em grupo, para não angariar votos, mas para ajudar as pessoas, Claro. cara, você pode me procurar, se eu puder, eu vou ajudar sempre. Mas assim, procurar o Leandro, porque ele é político, para dar a cesta básica, para dar o tijolo, para dar em troca do voto, pode esquecer, nem vem, nem pede, porque não é o meu objetivo na política. Vamos falar então o mandato de vereador. Você ficou vereador de 2016 a 2020. 17. 2017, a eleição de 2016, isso. 2017 a 2020. Você esperava realmente ganhar? Você estava confiante? Tem uma história de que era uma chapa pesada, né? Você concorreu dentro do próprio partido com outras pessoas de mandato, muita gente falando que talvez você não fosse ganhar, mas você já tinha aquela convicção de que seria vitorioso. Como é que foi isso? Olha, nós tínhamos um grupo e nós tínhamos estudos. E quando eu escolhi, naquele momento, ir para o PSB, que é o partido hoje do prefeito eleito da nossa cidade, a gente sabia que nós tínhamos 4 vereadores eleitos, que eram Jorginho Vadinho, Luizinho Sorriso e Ronaldo Ramos. Só pedreira, né? E políticos antigos. E eu sabia que tinha outras figuras dentro do partido que faziam parte do governo como secretário naquele momento. E aí muitas pessoas, cara, tu vai entrar nesse partido, tu vai ser só mais uma rabiola para eleger, né, outros vereadores já, né, tarimbados e de mandato. Eu falei, irmão, eu lembro até hoje, eu falei, o primeiro que falou, se eu quero ser eleito, é ali que eu tenho que ficar para mostrar o potencial e mostrar se a população entendeu o meu trabalho. A gente já sabia que a gente passava de 2.500 votos pelo trabalho, a gente tinha tudo mapeado, a gente sabia onde tinha os trabalhos, com quem a gente conversou. Pô, a gente fazia reuniões todas semanas, Rafael, com 10, 15, 10, 15, 10, 15. A gente já tinha feito reunião com mais de 600 pessoas. Então, assim, a gente estava muito confiante porque foi um trabalho consolidado. E, portanto, que deu certo, foi eleito o Marcelo da Silveira, na verdade, com 4.000 e poucos votos, foi um estouro, que não era vereador. O Luizinho Sorriso retornou e eu fui o terceiro do partido com 2.000 e poucos votos, né? Então, assim, deu certo o projeto e principalmente o nosso trabalho, né, durante esse período todinho. Entendi. E durante o mandato, você ficou muito conhecido como um vereador combativo, como alguém que fazia o trabalho como deve ser feito, né? Muita gente acaba esquecendo o que realmente é o trabalho do vereador, né? E você se tornou uma figura relevante na política da cidade por fazer seu trabalho, né? De cobrar, de mostrar o que está errado, de insistir, de fiscalizar, de propor leis. O que mais te marcou, assim, no mandato de vereador? Poxa, Rafael, o meu trabalho de vereador, eu falo que é um presente que eu vou carregar pro resto da vida. Porque eu tenho esse resumo, né? A gente teve esse trabalho de terminar o mandato com o resumo de tudo que foi realizado. E quando eu paro para olhar os números, eu me impressiono. Por quê? Porque não foi só uma luta de redes sociais, de você chegar, botar fotinha de alguém, ficar dando pancada. Não foi um trabalho de você ver alguma coisa errada e ficar batendo por bater. Eu me entregava para o que eu fazia. Né? Assim, dentro de várias questões, foram 52 leis sancionadas. Tiveram pelo menos umas 6 bandeiras pela qual eu me entreguei de corpo e alma.
mas falo que a educação é a minha prioridade, número 1, junto com o esporte, porque transforma vidas. E hoje eu tenho meu trabalho reconhecido nacionalmente como o vereador com mais leis sancionadas na educação física e no esporte, mas eu digo que a principal bandeira e o que me marcou mais dentro do meu mandato foi a minha lei pelo fim da dupla função, né, dos nossos rodoviários aí, do motorista, que impactou naquele momento mais de 600 empregos dos cobradores, porque eles estavam retirando os cobradores, né, e o motorista fazendo esse trabalho sozinho. Ou seja, e aí o mais importante, Rafael, não era nem a questão da empregabilidade, que a gente sabe o quanto isso causa problema, mas pela segurança de toda a população que é o usuário. Sim. Da pessoa com deficiência, do idoso, da gestante, das crianças e do próprio usuário. Imagina uma cidade nossa com essa geografia, com as catástrofes que acontecem aqui, e o motorista sozinho quebra o ônibus, ele faz o quê? É muito sobrecarregado, né? Aí, a mobilidade urbana, ele fica não sei mais quanto tempo recebendo e tomando conta, aí o cadeirante chega e o que ele faz? Ele tem que sair do ônibus, aí aqui cheio de elevações para poder acionar o elevador, que da maioria das vezes não funciona. Então, assim, não é somente a empregabilidade, é a segurança de toda uma população. E pasme que ainda tem pessoas que defendem a questão do cartão e a questão só do motorista. Mas é a modernidade. Então, a modernidade tem hora que mata pessoas, inclusive na nossa cidade. Então, essa é uma modernidade que ainda Petrópolis não está preparado pela sua geografia. A própria questão do cartão. Poxa, aqui é uma cidade turística, quer dizer, né? Não é tão simples ter acesso ao cartão. Daí vai ter um cartão específico, turista, quer dizer, né? Tem muita gente que está acostumada a lidar com dinheiro, de pagar com dinheiro. E não é só isso, né? O cobrador, ele tem funções importantes, além de simplesmente cobrar o dinheiro. Ele, de certa forma, tem função de organizar, de tomar cuidado, tomar conta ali. Muitas vezes ele ajuda o motorista em manobras mais complicadas. Enfim, e a situação do transporte na cidade está muito complicada, né, Leandro? Está muito difícil. Tem alguma novidade essa questão da dupla função? Porque, né, parece que a lei tinha caído, uma resolução lá de cima do Supremo. Tem alguma novidade nessa história? Então, Rafael, na verdade tem um apontamento agora, né? E vou falar a grosso modo para a população também se inteirar e de fato lutar junto com a gente nessa bandeira. Porque depois que perde todo mundo. Perde o cobrador, perde a população, segurança, e aí as pessoas vão ver o quanto pode piorar. Na verdade, teve um apontamento do Gilmar Mendes, né, sobre a proibição de fato do motorista dirigir e cobrar ao mesmo tempo. Porque ora a gente pega o camarada andando e ainda pelo tempo que tem de obrigatoriedade de cumprir, né, de fazendo as duas funções ao mesmo tempo, ou parando, atrapalhando, aí prejudicando a mobilidade e a segurança. Então, assim, eu acho que tem que ter esse apontamento de fato a nível federal, porque a nossa lei ela foi aprovada, foi sancionada, tinha um escalonamento para ser cumprido, que não foi, mas naquele momento a gente evitou que mais pessoas fossem mandadas embora e, inclusive, retornaram algumas. E aí depois a FETranspor, ela veio com uma suspensão da lei em Brasília, citando a minha lei. Então, olha onde chegou a Lei 8.841. Né? Então, assim, 8.741. Então, assim, ela foi a Brasília pela importância. E a gente vê esse apontamento agora nos dar uma segurança para os políticos da nossa cidade, da Câmara dos Vereadores, o prefeito, para poder levantar a bandeira e cobrar, de fato, mais essa questão em prol da nossa população. Porque se tem um contrato que você faz com as empresas e que você prevê um monte de coisas para acontecer, quando chega um determinado tempo, começam a retirar os cobradores de uma hora para outra, e isso aí prejudica a nossa sociedade. E outra coisa importante, Rafael, além disso, e que eu não posso deixar de falar agora um momento,
eu não tenho dúvida que hoje o poder público tem que ser responsável também por subsidiar uma parte do transporte que já vem acontecendo, mas isso cada vez mais tem que ser, né, ali com eficácia, porque quando se dá uma gratuidade para o idoso, e que tem que dar, é a Câmara que vota, o prefeito que sanciona. Quando tem que, né, para o estudante, o 100%, lá em Curitiba, por exemplo, o estudante paga 50% da passagem. É óbvio que tem que ter a gratuidade, mas quem vai pagar isso sempre no final? É o usuário de novo? Poxa, a gente já paga imposto, então nada mais justo do que o poder público ajustar as suas contas e financiar uma parte disso de fato para o usuário e também, né, para os empresários, né, Rafael, que tem os seus funcionários que pagam o transporte mais caro por eles. Então, assim, é uma cadeia de coisas boas que acontece se essa responsabilidade for abraçada também pelo poder público. Sim, porque, né, até essa questão do trocador, a justificativa é redução de custos, mas Sim. mesmo que tire, a gente não vai ter uma diminuição do preço da passagem, Sim. né? Até para essas questões de valor de combustível, quer dizer, a passagem só faz aumentar e não tem perspectiva de que isso vai mudar, né? Então, e a gente enfrenta aí hoje, né, um transporte de péssima qualidade na nossa cidade. A gente já viu que tem acontecido, ônibus quebrando todo dia. Ainda teve a fatalidade desse incêndio ainda, né, na Petroita e Cascati. Enfim, né, são coisas que a gente não pode colocar o dedo, é acompanhar e torcer para que isso aí o mais rápido possível seja solucionado. Mas principalmente para a população ficar atento. Quando a gente coloca uma postagem, Rafael, pelo fim da dupla função, tem gente que só passa o olhinho, nem dá uma curtidinha, não joga para frente, não sabe o quão importante é aquilo ali. E aí quando um outro político coloca alguma coisa de Lula e Bolsonaro, dá não sei quantas mil curtidas. Só que aquilo lá em cima não vai mudar a vida dos usuários aqui embaixo. Então, assim, impulsiona aquilo lá em cima, mas valoriza também o que está acontecendo na nossa cidade. Já que você citou aí Lula e Bolsonaro, vamos falar um pouquinho sobre a questão política atual do Brasil, né, dessa polarização. Você recentemente saiu candidato a deputado federal e viveu na pele essa dificuldade das pessoas quase que te cobrarem um posicionamento. Você acha que o fato de não ter chegado e falado, olha, eu sou candidato do Lula, eu sou candidato do Bolsonaro, isso te prejudicou de alguma forma? Ô, Rafael, prejudicou, até porque se eu tivesse que falar para você qual era o meu candidato, eu falo a minha escolha, mas eu falo que eu não era apaixonado, né, de entregue de corpo e alma, até porque eu não concordava com muitas coisas também. E eu acho que o ser humano ele tem que ser assim. Eu digo que essa polarização, ela escangalhou, estragou a vida de muitas pessoas na nossa sociedade. E aí eu dou exemplo, né? Aí eu vou falar aqui do nosso querido deputado Pazuello, general, né? Que teve quase 5 mil votos aqui na cidade, e que é da extrema-direita, e da Petrone também, que é da esquerda, da extrema-esquerda, e teve quase 5 mil votos. Qual o trabalho deles na cidade, Rafael? O que eles fizeram para a cidade? Aí ontem mesmo teve um amigo querendo marcar uma reunião minha com o Pazuello. Eu falei, poxa, que oportunidade. Eu falei, já aproveita, pede para ele para dar uma olhadinha por Petrópolis, porque foram 5 mil votos. E isso me deixa muito triste, porque o número de votos do candidato da cidade, ele interfere diretamente na escolha dos candidatos a prefeito futuramente. E se o Leandro tivesse mais voto, se o Leandro tivesse mais força, são as armas que a gente tem para lutar politicamente. E hoje, Rafael, todas as demandas da nossa cidade vêm por um político daqui. Toda hora eu recebo no meu celular pedido, questões de saúde, que não é uma responsabilidade, né, do legislativo, é do executivo, mas mesmo assim a gente tenta verificar informações e dar informações da maneira correta. É questão de asfalto, é questão de emenda, é questão de educação. Então, quem é procurado é quem está na cidade, não são essas pessoas. Então, assim, fica um alerta para a próxima eleição aí ao legislativo de deputado.
pô, deem uma atenção aos candidatos da cidade, porque na hora que as pessoas da cidade precisam, é pra gente que a demanda vem. E assim, essas pessoas de fora raramente vão estar aqui. Mais de 100 mil votos foram para candidatos de fora da cidade. Para deputado federal, só para deputado federal, mais de 100 mil é muita coisa, É Leandro. muita coisa, é muita coisa. E assim, outro alerta importante, ó, Rafael, apesar o meu partido ser de centro-esquerda, O seu partido atualmente é o Solidariedade. O Leandro, ele é de centro-direita. Porém, tem muitas pautas da esquerda que eu acho importante. Agora, se o cidadão vem, professor Leandro, você defende essa bandeira e essa bandeira, eu vou falar para a pessoa. Agora, só porque às vezes a gente está num partido que não é o partido do coração da pessoa, ela simplesmente joga no lixo todo o trabalho conquistado e feito nesse tempo. Por que as pessoas, Rafael, quando eu era do PSD, vereador, defendia o professor Leandro Azevedo e sabia do histórico do trabalho, e quando, depois de uma escolha partidária, que eu tive que sair do partido para continuar o sonho de ser prefeito, e aí escolhi uma sigla simplesmente não é pela facilidade, mas por um caminho que eu poderia estar eleito para continuar ajudando o povo. As pessoas, pô, Leandro foi pro Solidariedade, caraca, não vou votar nele não, porque agora está num partido de esquerda. Mas alguém me perguntou as pautas que eu tinha que defender, que era obrigatório defender, e o Solidariedade ele deixou livre, Rafael. Quem fosse Lula, apoiava o Lula. Quem era Bolsonaro, por sua escolha, apoiava o Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. A metade do partido foi para um lado e a metade foi para o outro. E que eu acho muito justo de você não ter uma obrigatoriedade do partido para seguir o seu caminho. No Brasil, partidos são um mal necessário? Como é que você vê essa questão partidária, assim? Infelizmente é um mal necessário. Porque hoje, antes de vir para cá, né, a gente com outras atribuições, e aí foi almoçar, pô, antes de você pegar o prato, caramba, professor, não vai abandonar não, né? Pô, vai vir candidato a prefeito, né? Eu falei, amigo, eu não sou o dono do partido, não tenho essa ingerência. Agora é o meu projeto de me colocar à disposição do partido para uma eventual eleição a prefeito. Foi para isso que lá atrás, né, teve um projeto. E aí ele, não, mas pô, tu não vai desistir. Eu falei, irmão, infelizmente não é a gente que manda em partido. Então assim, a gente tem um projeto e hoje a gente precisa de um partido, né, para ser candidato a alguma coisa, mas infelizmente os partidos eles têm donos, tanto de esquerda quanto de direita. Quem tem ainda aquele gostinho, poxa, eu sou da direita extremista, eu sou da não sei o quê, é tudo a mesma coisa. A hora que aparece uma boquinha, Rafael, vai tudo pro mesmo lugar. Leandro, você falou então, né, de sucessão. Você se coloca hoje como pré-candidato a prefeito para 2024? Rafael, coloco como pré-candidato, sim. Já me coloquei à disposição. Só que eu sigo o meu trabalho, eu não sou um político fuxiqueiro. Eu não fico indo para um lado e para o outro, tirando fotinha com um e com o outro, e perdendo a minha essência, né, a minha formação, para obter uma escolha. Então, os votos estão aí. A população já mostrou que o Leandro pode ser um escolhido, tem chance de ganhar a eleição. E o meu nome está à disposição. Se os 24 mil votos lá atrás para prefeito e os 17 agora para deputado for algo importante para o partido, né, que segure e se declare realmente que o Leandro vai ser candidato. Se não, o que vai acontecer daqui a pouco é a gente escolher um outro caminho para dar continuidade para trabalhar para Petrópolis, porque, na verdade, o que eu não posso mais deixar acontecer, Rafael, independente se o partido é de esquerda, se é de direita, é deixar de trabalhar pela minha cidade. Então, assim, tem muitas pessoas que perguntam, pô, você está lá no Rio, né, deixou a cidade, poxa, eu estou lá no Rio, mas estou trabalhando pela cultura da cidade, né? Tem a questão do passaporte cultural, tem a questão dos conselhos, tem o meu projeto que ainda acontece na cidade hoje, eu coordeno um grupo de judô. Então, assim,
o trabalho por Petrópolis não parou. Eu só não sou mais vereador, de ter que ficar na internet fiscalizando, denunciando, propondo leis. Então, infelizmente, a gente fora do mandato, a gente fica muito limitado. E eu quero trabalhar na minha cidade, eu tenho esse sonho. Eu preciso, eu quero, então hoje eu sou dependente de um partido. Até porque eu sou primeiro suplente a deputado federal. A qualquer momento que o Áureo definir ir para um lado, ou quiser um outro rumo, ou até ser prefeito de Caxias, não sei, e porventura eu não consiga vir, ou perca a eleição aqui, eu posso estar indo para Brasília representar essas tantas bandeiras que a gente acredita aí para Petrópolis e para o Rio de Janeiro. Tá, vamos lá, porque agora você falou muita coisa, tem muito assunto interessante para a gente entrar. Primeiro, ainda nessa questão da sucessão. Quem é que define isso? Quem é que vai chegar e vai falar, Leandro, você é o candidato a prefeito em Petrópolis, é o presidente estadual do partido, que é o deputado federal Áureo Ribeiro, tem o dedo do governador nisso também? Como é que é essa situação? Explicar mais ou menos aí pro pessoal. Rafa, hoje é tudo envolvido, né? Acontecem os grupos políticos. Né? Hoje na cidade a gente vê um grupo que é do Rubens Bom Tempo, que é o prefeito atual, e que na verdade eu também tenho uma gratidão muito grande, porque foi lá que eu tive a oportunidade, foi lá que eu conheci a estrutura de prefeitura, foi lá que eu fui eleito vereador. Muitas coisas que eu não concordava também. Aí hoje eu estou numa estrutura, né, trabalho na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que tem a base do governador. Mas eu não sou uma pessoa hoje que sou próximo do governador, que sou próximo do projeto. Hoje eu estou num partido que é a base do governo. Então, se o Áureo hoje, que é o presidente da estadual, bater o martelo e falar, Leandro, tu é o candidato. Pô, beleza, sou o pré-candidato do partido. Agora, se falar, não sei, tem que esperar, tem que não sei o quê, tem que ver isso, tem que ver aquilo, vai chegar uma hora que o Leandro tem que tomar uma decisão. Né? Ou se fica fora da eleição, ou se joga uma suplência fora, ou se vai para um outro partido, ou se tem a possibilidade de ir para uma outra abertura que me propicie também a trabalhar pela cidade e eu venho candidato depois a deputado federal novamente. Então, assim... Você aceitaria, por exemplo, compor com alguém para ser vice, candidato a vice, por exemplo? Eu vice-prefeito? Ah, Rafael, vou te falar que eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Por quê? Né? Eu sei do meu tamanho hoje, do que Petrópolis confia em mim. E assim, eu te falo que eu só seria vice de alguém que tivesse uma votação muito superior à minha. Agora, o que bateu colado e com recurso muito maior do que o meu, não aceitaria. Entendi. Porque eu sei que se eu tiver um projeto e eu tiver um recurso bacana, eu tenho condições de ganhar a eleição hoje. Né? Hoje, dentro da normalidade. Então, assim, então sigo aí, né, esse caminho, e se realmente tivesse um projeto que eu tivesse autonomia de trabalho, que eu pudesse trabalhar e propiciar aos cidadãos petropolitanos tudo aquilo que eu acredito, eu abriria a mão. Mas tem que ser um projeto muito coerente. Hoje, por exemplo, o ex-prefeito Bernardo Rossi, ele é do seu partido. Ele tem uma ligação forte com o governador. Como é que é ele nesse tabuleiro, assim? Ele tem alguma ingerência de chegar e falar, o Leandro pode vir candidato ou não vem? Como é que vocês se relacionam? Né? Vocês foram adversários muito tempo durante o seu mandato. Hoje em dia vocês são um pouco mais próximos. Como é que é a sua relação com o Bernardo? Então, Rafael, a minha relação política ela é jogada dentro das 4 linhas. Eu sempre falo isso. Né? Independente se lá atrás o prefeito fosse o Rubens Bom Tempo, quando o Bernardo ganhou, e eu visse coisa errada, eu ia chamar a atenção da mesma forma, porque eu acredito num trabalho feito com seriedade. E realmente eu fui um vereador combativo com 4 anos com o Bernardo. E quando ele teve a oportunidade de ir para o partido e o meu presidente estadual me ligou e falando o que eu achava, cara, quem era eu na fila do pão para barrar a entrada de uma pessoa dentro do partido? Mas não é isso que as pessoas fazem comigo não, tá, Rafael? Eu sou do lado avesso da política.
Se fosse eu, seria diferente. Mas assim, eu falei, ô deputado, faz o que o coração mandar, o que for bom pro partido, e eu vou me resolvendo politicamente com o meu trabalho. E assim, grata foi a surpresa que veio pro partido. A gente teve uma aproximação. Hoje a gente não está dentro de um grupo político, a gente se fala, ele é secretário. Então, se é um pedido para a Secretaria de Governo, é com ele que eu tenho que falar. Igual o que aconteceu algumas semanas atrás, eu com o presidente da Federação de Judô, que é uma bandeira minha, que é o judô, e que é um cara que eu admiro demais, falou, Leandro, a gente tem que se aproximar do governo para poder propiciar algumas questões para o judô, espaço, emendas, verba para competição. Eu falei, vamos falar com o secretário, liguei para o Bernardo, ele acionou o secretário de esporte, que é o Pisciani, foi. Então, assim, Rafael, independente de quem estiver sentado na cadeira, se é da esquerda, se é da direita, se é para fazer o meu trabalho, eu não vou olhar cara, não vou olhar histórico, eu vou lá para fazer o que de responsabilidade é da minha função e como cidadão. Então, assim, hoje a gente tem um diálogo, a gente conversa, mas em relação à cidade, a gente não tem essa conversa afiada ainda. E é óbvio que ele é secretário de governo, ele tem um peso hoje dentro desse grupo na escolha de um nome, ou se é ele, ou se é outro, se sou eu. Então, eu acho que em algum momento isso vai ser definido. E tem alguma previsão? Porque já está chegando, né? Política, tudo começa muito antes. Rafael, já está chegando e assim, eu vejo tanta gente com menos voto do que eu e com funções mais importantes, né? Porque é mais próximo, porque chega, porque às vezes é entrão, porque quer ficar atravessando todo mundo e foto com um, foto com outro, foto com o partido, foto com... Então, assim, eu vou deixar rolar, porque já passou da hora de ter uma definição, né? E eu vejo que eu sou a corda mais fraca desse paralelo aí, mas enfim, eu tenho no meu coração a espera, a calma. O jogo hoje que está de uma forma, daqui a 1 minuto ele pode virar de cabeça para baixo e a gente ter essa oportunidade, mas se não tiver, eu sigo, né, no meu trabalho de sempre. O judô ensina muito isso também, né? Do quantas vezes parece que você está numa situação difícil, você está por baixo e de repente um movimento... Cara, o judô é caminho suave, né? Tem que ter calma, porque um movimento define a luta, né? E depois não retorna porque o ippon acaba a luta. Então, calma, ainda tem um caminho para ser percorrido. Só que muita gente, às vezes, pensa, né? O Leandro está no Rio, não está trabalhando, não está articulando, não tem ninguém do grupo dele em lugar nenhum, está sozinho. Só que o nosso grupo é um grupo coeso, Rafael. Ontem mesmo, já falei, teve uma reunião e a gente discute cidade, a gente forma, a gente prepara. Então, independente do que vier, o Leandro está preparado, né? Se é para ser deputado, se é para ser prefeito, se é para ser secretário, ou se é para ser só o professor, eu vou estar aí trabalhando em prol da nossa cidade. Falar um pouquinho da questão da suplência, então, né? Explicar o que é um primeiro suplente. O primeiro suplente é quem ficou... Caso fique vaga a cadeira, você assumiria. É isso. Então, primeiro, para os entendedores políticos, fica aí a minha alegria de poder falar que tem muita gente que não entende nada de política. Né? Que quando lá atrás a gente escolheu o partido, Rafael, porque a gente sabia que naquele partido a gente tinha condições de ser eleito ou de ficar muito próximo. E a gente discutiu com muita gente. Mas tu tem que ir partido de direita, tem que ir partido de não sei o quê. Eu falei, poxa, se hoje eu estivesse num partido de direita, com 17 mil votos, ou até com um pouquinho a mais, dependendo, né, da bandeira, eu ia ser o 10º suplente, o 20º suplente. Eu acho que o partido que chegava mais perto, que eu vi depois, era um partido que nem deputado fez, eu ia ficar em 4º do partido. Então, assim, a escolha foi correta e hoje eu sou o primeiro suplente. O que é o primeiro suplente? É o cara que vem atrás do eleito, pô. Então, se esse eleito for assumir uma secretaria, vai tirar uma licença, o cara foi eleito,
é a gente que está lá para poder suprir a necessidade e assumir o cargo dele. Então, assim, o Leandro hoje está numa posição que a qualquer momento pode ser o deputado federal da cidade que tanto Petrópolis precisa. Precisa, né? Tem muito tempo que não tem alguém realmente daqui, né? Poxa, porque o deputado tem verbas de emenda parlamentar, Rafa. Acho que na última era cerca de 30 milhões para ele mandar para onde ele quiser. Não é um dinheiro que fica no bolso, Sim, não é, nem na não é conta, mas na caneta ele pode destinar para projeto, para comprar material, para poder fazer N coisas aí dentro da administração que pode ajudar muito a cidade. Leandro, e por que é tão difícil ser alguém realmente correto na política? Como é que é a sua história, assim? Porque, né, quem te conhece fala assim, pô, o Leandro é muito certo, ele é certo até demais, ele não gosta de nada errado. E o quanto isso já te prejudicou na política, né? Ter esse lado tão de querer tudo certo, tudo da forma mais honesta possível. Rafael, infelizmente a nossa cidade é uma cidade que tem um orçamento, né? Tinha 1,3 bilhões e agora vai para quase 2 bilhões. E isso chama a atenção de muitas pessoas, de pessoas poderosas e muitos arranjos. Então, assim, para quem olha para o Leandro e fala, pô, o Leandro podia ser o prefeito da cidade, vai ser lindo, maravilhoso. Mas já foi ameaçado, já fui pisado, já fui estraçalhado na política e as pessoas só veem, mas o Leandro era vereador, ganhava um dinheiro bom, nem sabe quanto o vereador ganha, nem sabe quanto que isso aí significa no final do mês, o quanto a gente gasta também. Então, assim, são muitos interesses e esses interesses ocultos, eles atrapalham muito a permanência e o prosseguimento de quem realmente quer o bem pela cidade. A gente viu várias vezes isso acontecendo, eu pulando para um lado para o outro, tentando me reerguer, tentando me aproximar, porque eu vou para onde eu acredito. Então, aonde eu posso ajudar. E a hora que eu vejo também que não dá, o Rafael, eu vou chegar e falar, turma, ó, tentei, lutei e não consegui, então vou fazer o que eu posso fazer, ajudar quem está perto de mim. Já te fizeram alguma proposta indecente? Alguma vez chegou assim com dinheiro e aí você tem que falar, não. Como é que é isso? Claro que já aconteceu. Já aconteceu, né? Já aconteceu. E aí a gente fica naquele fio, né? De quem... Só pode falar, o Rafael, que você não é corrupto se você já teve a oportunidade de meter a mão e não fez. Sim. Então, assim, isso eu faço com o coração aberto e, assim, eu já tive várias oportunidades e não fiz. E isso aí eu carrego com muito orgulho, porque se você for lá na minha casa hoje me visitar, vai ver que eu moro onde eu morava há não sei quantos anos atrás. E aí fica vou falar mesmo, é um imbecil, que quando eu fui eleito vereador, até falaram que fui morar na Granja Brasil, fui morar não sei aonde. É porque tem muita gente que faz, né? Então a pessoa pega a sua regra moral e usa nos outros. E assim, tu conheceu, né? Tu foi na minha casa, tu sabia onde eu morava. Hoje eu moro em outro lugar, não tenho nada para esconder de ninguém. Então quem quiser é só chegar lá no bar do Fernando, pô, Leandro mora aí? Eu falo, vai, pô, de vez em quando passa aqui para comer minha comida, tá aí. Sai de madrugada, volta 3, 4 dias depois, ou volta tal hora, porque minha vida ela é de trabalho. E assim, só para estreitar e acalmar o coração dos nossos ouvintes aí hoje, né, os nossos amigos, olha a vida de cada político da cidade. Vereador não tem condições de ter um monte de coisa. Então, olha a vida dele, aonde que ele vai, o que que ele faz, o que que ele gasta, que vocês vão poder perceber muita coisa aí fica a critério de cada um. Você disse também que já foi ameaçado. Como é que é essa história? Você teve que ir para casa com escolta policial? Rafael, foi um momento muito difícil da minha vida, em que, né, depois de algumas denúncias e votações, que eu não vou me aprofundar, né, o meu telefone não parava de tocar. Isso foi no 3º ano de mandato, indo para o 4º, e que o Leandro dava aula ainda, né, no Anglicano de Araras. E aí eu ficava naquela questão, eu saio ou permaneço?
Porque a escola, a quadra, eu professor de educação física, né, a escola dentro de uma curva que não tinha muro, então todo mundo tinha acesso e vendo o Leandro dando aula. E aí chegou um momento que, né, graças a Deus eu com muitos amigos, e aí esses amigos me ajudaram, né, policiais, né, de ficar de olho, de ajudar, de ligar para ver como é que tá, de eu indo para casa, de ter alguém junto, porque foi um momento, uns 3 meses da minha vida, os piores da minha vida, em que eu acordava às vezes à noite, escutando barulho e com uma filha pequena dentro de casa, principalmente se é sozinho, você liga o sinal lá e vai embora que se dane, mas com outras pessoas a responsabilidade é grande. E aí que eu tive que parar de ministrar minhas aulas de educação física, porque aconteceu esse fato horrível na minha vida. Mas assim, aí muitas pessoas, pô, o Leandro parou de dar aula, porque é vereador, porque ficou rico, porque não sei o quê, e não tem conhecimento da causa. Ou seja, nem acompanha o trabalho, né, de uma pessoa que é próxima e aí saem com fake news, falando mal, entre outras coisas. Mas assim, já tive essa experiência e não é legal. Você, então, quer dizer, teve que abrir mão do seu sonho, que é dar aula para criança, por causa das ameaças que sofreu e para não expor as outras crianças a esse risco. Caramba, Sim. que barra. E aí, muita gente, mas foi ameaçado e não denunciou, vai denunciar o quê? Vai falar de quem? Vai provar o quê? Então, assim, são coisas que a gente assume, como eu era vereador, então assumo a minha responsabilidade, pronto, e o que acontecesse era comigo mesmo. E várias vezes, né, às vezes até, poxa, isso aí, conversando com o rodoviário uma vez, e aí ele passando as denúncias de uma certa empresa, e aí ele virou para mim e falou assim, ó, Rafa, eu falei, poxa, mas por que você não faz a denúncia? Eu falando, porque eu já tinha tanta na minha cabeça, aí ele falou, porque você é obrigado, porque você é vereador e é pago pelo povo. Eu falei, mas, pô, tu trabalha na empresa também, vai lá e denuncia, pô. Então, assim, muitas das pessoas da nossa sociedade, elas terceirizam o problema para outras pessoas. E é engraçado que eles falam assim, pô, mas você, igual assim a questão do partido, pô, tu tá num partido de esquerda, partido de corrupto, partido disso, daquilo. Mas nós, como políticos, a gente não pode tirar foto do lado de um cara que fez besteira, às vezes tu é obrigado a estar ali. Você não pode ser de um partido porque eles te lançam a pedra, né, porque você está num partido que tiveram pessoas que fizeram coisas erradas. Qual o partido que não teve? Mas as pessoas podem trabalhar, às vezes, por uma pessoa que fazem coisas erradas e não tem coragem de denunciar também. Uhum. Então, assim, a gente ainda passa essas questões que são complicadas. Então, assim, é difícil. E largar, né, o que a gente ama fazer é muito doloroso. Vou te falar que essa foi uma das piores coisas da minha vida. De eu ter que anunciar no Facebook e no Instagram, em época, a minha saída de uma instituição que fez parte da minha vida há 13 anos. E que eu podia estar lá até hoje. Em algum momento você se arrependeu de ter entrado na política? Não. Não. Eu sofro, na verdade, tenho os meus momentos de tristeza. Pô, sou ser humano, cara. Às vezes a gente chega em algum lugar, a gente não tem, como que eu posso falar, a liberdade de expressar certas coisas, a gente não tem liberdade de ficar com a família, a gente não tem liberdade de ficar com os amigos. Mas eu já sabia que ia ser assim, ainda mais quando a gente pegou um caminho diferente de muitas pessoas. Mas assim, não me arrependo, porque eu acho que é igual o policial. Quando ele passa num concurso, amigo, ele sabe que ele vai ganhar tanto, ele sabe que a vida dele está em risco. Então, irmão, ele tem que cumprir a missão dele. Eu acho que a minha eu cumpri da melhor maneira possível. Pode não ter sido da maneira que as pessoas queriam que fosse, mas eu sei que eu dei o meu máximo e a minha equipe deu o máximo também para que a gente pudesse entregar para a população, né? 100 e poucas escolas fiscalizadas mais de uma vez, todo o sistema de saúde, CPI, mais de 20 denúncias do Ministério Público, 52 leis aprovadas e sancionadas. Então, assim, fora audiências, viagens para cuidar de várias outras coisas que a gente pôde lutar.
Tem alguma história, assim, da sua época de vereador, que você olha pra trás e fala, caramba, isso fez tudo valer a pena, assim. Putz, Conta alguma caramba, historinha Rafael. dessa aí pra gente. Cara, eu tenho assim, fora a educação física, porque você ser lembrado, né, por profissionais que é referência na sua vida, né, como um ex-aluno, um professor mais novo, que fez toda a diferença para a população e para aquela profissão, é muito bacana. Igual assim, eu fiz a primeira lei do estado do Rio de Janeiro, tornando a atividade de exercício físico essencial em tempo de pandemia. Rafael, quantas academias foram reabertas e os profissionais de educação física voltaram com legalidade a ministrar aulas em virtude dessa lei? Porque depois foi uma avalanche, todo mundo pedindo a lei, Inspirou várias outras cidades do outras Brasil. cidades a fazerem. Pô, e retornou e a gente viu o quanto foi importante as pessoas preparadas fisicamente, com a mente boa, com o corpo preparado, quantas pessoas deixaram de ser levadas ali. Hoje, na época de né, em Covid. 2023, passado, né, já bastante tempo do auge dessa doença, cada vez mais tem estudos realmente provando que as pessoas que mantiveram a mente mais ativa, que fizeram atividade física, para elas foi realmente muito bom. Então, assim, não é apenas a questão de manter o emprego, o trabalho ou as academias abertas. É muito além disso, né? Manter o corpo e a mente são de tantas pessoas que poderiam ter sucumbido à depressão ou até outras questões físicas mesmo, que estariam mais dispostas a contrair a doença ou que se contraíram tiveram mais força para sobreviver. Poxa, e assim, é comprovado cientificamente. Então, quanto a fatos, não há argumentos, né? É esse ponto. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, enfia o saco viola no saco e vai embora. E agora, Rafa, teve, cara, moradia e habitação. Nossa, quantos eventos que eu fui no Rio de Janeiro, Brasília, Petrópolis. Poxa, eu presidi a comissão das vítimas das tragédias da região serrana. De 2011, né? Das várias tragédias. Uhum. Desde 88 tem pessoas aí sofrendo ainda, Rafael. Caramba. Só que assim, foi uma comissão... Cara, eu tenho uma honra tremenda. Quem estava nessa comissão de vereador? Vereador Gutinho, hoje prefeito de Areal. Tenente Jaime de Teresópolis, né, que era vereador, hoje é secretário de Agricultura. E o Fabinho Guerra, que é radialista e foi DJ da cidade aí tantos anos, muito conhecido aqui. Esses 4 vereadores e mais 4 lideranças aqui de Petrópolis, a Cláudia, aí outras lideranças de outros municípios. Cara, a gente lutou demais. Audiência com o Ministério Público, audiência em Brasília, na Câmara, na Alerj. Essa é uma saudade que eu tenho. A saudade da fibromialgia das lutas até em Florianópolis, Brasília, o UERJ. Poxa, a gente caminhou. O que é fibromialgia? Explicar Cara, para o pessoal que não conhece. Rafael, fibromialgia é uma síndrome que acomete hoje mais as mulheres, 5% da nossa população tem. Desses 5%, 95% são mulheres e tem mais de 100 sintomas. E é uma síndrome que hoje não tem como você detectar de fato a doença. Tem a ver com dor crônica, isso? Tem um monte de coisa. É articulação, é músculo, é questão de depressão. Então, assim, várias pessoas saem de serviço público, perde o convívio com a família porque a família não entende, perde esposo, marido porque não entende. Então, assim, pessoas que vão ao suicídio por ninguém entender essa questão. E a gente tem nós temos 2 leis aprovadas na cidade que serviram de referência para muitos lugares também, que é a questão da prioridade em filas e estacionamentos, né, da cidade, a pessoa que já tem o seu laudo da fibromialgia, porque ela vai por... não tem isso, tem aquilo, pô, quando tem um montante todo fibromialgia, e aí tem o seu laudo, e também a semana de conscientização. Agora tem também a comunidade surda. Caraca, cara, que luta. A gente tem leis para a comunidade surda, tem lutas. Hoje mesmo eu recebendo aqui, as pessoas já me têm como um elo de ligação. Poxa, professor, tá precisando de emprego aqui na minha empresa PCD. Eu falei, pode surdo? Cara, claro que pode. Eu já mando pro pessoal da comunidade surda
para estar ocupando um espaço dentro das empresas. E quiçá, Rafael, olha que coisa importante, né? E tem do rodoviário, entre outros, é muita saudade. Mas hoje eu tenho recebido, né, do pessoal da moradia, da comunidade surda, do rodoviário, tipo assim, nossa, que saudade, professor. Porque hoje poucas pessoas lutam como você lutava pela nossa causa. Então, assim, sentiram saudade. E muitas das pessoas que nem me ajudaram, às vezes, na eleição para prefeito. Olha que fato. Que legal, né? Vamos falar um pouquinho da eleição para prefeito, então, porque a gente meio que atropelou a questão cronológica. Voltar um pouquinho lá em 2020. Você teria certa uma reeleição para vereador. Como é que foi esse desafio de se lançar prefeito? Você realmente quis? Foi o partido que te convenceu? Como é que se deu essa escolha? Rafael, primeiro, por eu já ter certeza que eu tinha cumprido a minha missão como vereador. Eu não tenho dentro do meu coração ser político de carreira. Eu quero estar ali para poder contribuir até onde eu puder. E chegou num momento da minha vida de reflexão que eu vi que não quer dizer que eu nunca mais vou ser vereador, né? Mas hoje eu não tenho mais vontade porque eu acho que já fiz tudo que eu podia ter feito. E chega um tempo que você fica limitado entre o lutar e o fazer. E que a gente lutava bastante, a gente tinha leis e a gente via muita coisa que a gente fazia e não era colocado em prática. Hoje mesmo eu recebo ainda, Rafael, muitas denúncias, né, que eu mandei para o Ministério Público e recebo, tipo assim, a sua denúncia foi arquivada por falta de provas, você tem tanto tempo para recorrer. Vou recorrer do que? Lá eu mandei as provas e diz que não tem prova. Então, assim, é tipo que um negócio de enxugar gelo. E aí chegou num determinado momento que o partido colocou, né, a vontade de ter um nome para prefeito. Na época era o PSD. PSD. E eu tinha uma gratidão muito grande por hoje, presidente da Câmara, que é o vereador Júnior Coruja, que foi quem me ajudou nesse processo de retribuir o que ele tinha feito por mim, que foi ter deixado de ser vereador. E nesse mesmo processo, eu muito amigo da vereadora Gilda, das fiscalizações, das lutas. Que era do mesmo partido, né, vereadora Gilda Beatriz? Não, ela era do MDB. Do MDB. Só que eu vi que um determinado tempo ela procurando. Ela também estava nessa questão de vir candidata a prefeito. Chegou num momento que ela falou, não sou mais candidata. Eu falei, pô, bacana se viesse para o partido. E a gente sabia que fazia 2 vereadores ou comigo, como vereador, ou com a Gilda indo para o meu lugar. E aí isso foi ajeitado, a Gilda veio para o partido. E aí a gente montou uma nominata forte, foi a nominata com mais votos para vereador, com quase 1.000 votos de legenda, né, que votaram no 55, né? Então, assim, a gente fez um super projeto e daí a gente veio para a luta, ficamos em terceiro aí na eleição, 204 votos me deixaram fora, né, da Prefeitura de Petrópolis, tinha muitas pesquisas que a gente ficava sabendo, né, que se eu fosse para o segundo turno, eu tinha muitas possibilidades de vencer o Rubens, era o único candidato que, com muita normalidade, conseguia vencer o Rubens no segundo turno. Então, assim, foi um projeto, né? Poderia estar reeleito, mas tive essa opção simplesmente por não ter o Leandro como objetivo central, de ter o povo, o Rafael. Mas mesmo assim, com aquela, né, com 11 candidatos, as pessoas, muitos não conseguiram identificar quem era o que realmente tinha chance de ganhar a eleição. Muitos não votaram em mim e falaram depois que não votaram porque achavam que eu não tinha condições de ganhar a eleição. Então, a gente perdeu uma grande oportunidade de entrar numa prefeitura sem o penduricalho, de colocar pessoas capacitadas, de fazer um projeto, enfim. Quanto que foi gasto nessa campanha? Você pode falar assim? Como é que... Porque foi muito pouco, né? Tem lá no site. Tá tudo lá no TSE. Não tem segredo. Então, na verdade, se eu não me falha a memória, o partido PSD, né, que eu sou até contra, Rafa, eu queria ir para a eleição
todo mundo sem verba partidária, que utilizasse esses bilhões aí para fazer trabalhos com a população de fato. Mas, turma, se o Leandro vem sem verba partidária, o pessoal passa ali a carroça, porque tem que ter material para ir para a rua, tem gasolina para ir para a rua, tem outras questões, o contador que tem que pagar, o advogado que tem que pagar, os outros candidatos a vereadores. Então, assim, o PSD, eu acho que teve cerca de 300 mil reais. Aí o pessoal, nossa, quanto dinheiro! Só que mais de 200 mil foram para os vereadores, né, para material, para o pessoal para trabalhar, para pagar o contador, para pagar advogado, que eram 23 candidatos. Aí tem as cotas que você tem que respeitar, cota dos negros, da mulher. Pô, então, enfim, eu falei, o Rosângela, que era, né, a nossa advogada e presidente de partido, eu falei, faz tudo como manda a lei. E sobrou cerca de 100 mil reais para eu gastar numa eleição para prefeito. De que você teve 24 mil votos. Que eu tive 24 mil votos, 23 mil e poucos votos. Então agradeço mais uma vez, de coração, quem pôde enxergar aí o nosso objetivo pela cidade. Tem muita gente, isso já, mais de uma pessoa já falaram comigo. Imagino que com você, inúmeras pessoas falam. O Leandro ia ganhar a eleição, mas aí deu um apagão no sistema e ele ficou para trás. Como é que é essa história do apagão? Pô, Rafael. Muita gente fala, Leandro foi roubado até hoje, né? Passado esse tempo todo. Cara, eu até acredito que pode ter fraude e tal, porque tudo que você não consegue comprovar realmente, né, que seja palpável, né, e hoje a gente sabe os meios que tem para isso. Mas assim, eu tive acesso a tantas pesquisas dos outros. Uhum. Porque vocês não tinham dinheiro para fazer de vocês, né? Que apontava aquilo ali de fato e que na rua a gente escutava. Poxa, o Bernardo era o prefeito, pô. Uhum. Prefeito com um monte de gente trabalhando. A máquina. Né, com um potencial financeiro muito maior. O cara já foi deputado, o cara era prefeito, o cara já foi presidente de Câmara. Então, assim, pode não gostar do cara, pode gostar ou não. Mas quantas pessoas esse cara já ajudou? Né, como vereador, como prefeito? Sim. Você ficar 204 votos atrás de um prefeito assim, cara, é motivo para poder, né, a gente festejar. E o bom tempo, felizmente ou infelizmente, aí depende de cada um, a gente já sabe o trabalho que tem pela cidade, porque, cara, vereador, 3 mandatos. Prefeito. 3 mandatos, né? Anterior lá, né? Agora no 4º, né? Uhum. Quantas escolas o cara fez, quantas postos de saúde o cara fez, o histórico do pai, quantas pessoas o pai ajudou. Então, assim, cara, a gente, independente de qualquer coisa, a gente não pode desvalorizar o trabalho das pessoas. E eu chegar ali com esse potencial, e aí hoje mesmo, eu conversando com uma moça no WhatsApp, ela expressando a vontade de ser candidata, e falou, por que você não foi prefeito da cidade? Eu falei, porque 205 pessoas deixaram de votar em mim, de acreditar. Né? Foram aquelas pessoas que, pô, o Leandro não tem chance. Vou votar nesse outro aqui então. Eu quero tirar o Bernardo, vou votar no Rubens, porque isso aconteceu muito também. Sim, a polarização. Eu quero tirar o Rubens, vou votar no Bernardo, mas eu queria era votar no professor, mas ele não tem chance. Então, gente, esses 204 votos que foi a diferença é compartilhada com muita gente aí. Então eu digo que não precisa ser o professor, não. Quando tiver outra eleição, tem vontade de mudar, crava o nome ali. Não tem vontade, vota com convicção e pronto. E vida que segue. E aí, Leandro, passada a eleição, teve esse desapontamento, né, de ter ficado tão perto de conseguir o segundo turno. Mas aí criou-se um impasse que o Rubens Bom Tempo vence a eleição, mas não pode assumir. Enfim, como é que foi essa expectativa por uma eleição suplementar que no final das contas acabou não acontecendo? Então, aí vieram um misto de sentimentos, bons e ruins. Por quê? Com essa questão, né, com a votação e sabendo do meu histórico, isso aí eu tenho que agradecer demais o deputado, então, do nosso partido, que me ajudou com muita verba, né, verba para o esporte, para o esporte de lutas da cidade, verba para a Federação de Judô, que eram bandeiras minhas.
ele ainda viu a possibilidade do Leandro a nível estado crescer ainda mais. E ele falou, tu tem capacitação para trabalhar na Suderj? Eu falei, pô, toma o currículo aí. Ele, não, porque tem a possibilidade, então me dá teu currículo que eu vou enviar caso pô, seja bom, é uma possibilidade. E aí eu fui trabalhar como vice-presidente administrativo da Suderj. Rafael, muita gente não sabe. E eu apanhei por causa disso. Até, mas, pô, nunca vi, você vai trabalhar no Rio de Janeiro? Poxa, eu ia trabalhar onde? Depois de ser vereador, de ter ido embora de uma escola por ameaça, que quase ninguém sabe, de ter perdido os meus empregos, porque eu fazia como vereador de corpo e alma, 24 horas, passei madrugada na rua, entre outras coisas. A oportunidade que eu tive para trabalhar dentro da minha profissão, quem dera se toda a vaga pública, né, de indicação fosse assim. Você é um cara do esporte, de repente você tem a possibilidade de estar lá dentro do Maracanã. Caramba, cara. Ó, eu tenho gestão pública, pós-graduação, tenho pós-graduação em gestão esportiva, tenho pós-graduação em gestão escolar. Filhote, pode gostar ou não, aonde o Leandro for trabalhar no setor público tem capacidade de formação. E aí, quando eu me deparei com a Suderj, o Adriano, que era presidente na época, e eu falo, cara, que amizade que eu construí com esse camarada. Eu cheguei na Suderj e ele fazendo todo o trabalho que eu acreditava, né? De muitas denúncias no Ministério Público, de problemas, e ele tentando ajustar tudo, acertando tudo. Pô, conhecer o Maracanã, ser responsável de fiscalização do complexo da Rocinha, né? Do complexo do Sampaio, da Vila Sampaio, mais a nossa estrutura da Suderj, e de poder ir no Maracanã, que hoje, né, na responsabilidade do Flamengo e Fluminense, mas a gente podia estar lá. Assim, foi um crescimento gigante que eu precisava e era um sonho da minha vida sem saber que um dia eu podia estar lá. Então, que ajudou na sua formação, né? A gente está sempre aprendendo, você ali teve um... Foi a parte de felicidade, né? Agora, a parte triste foi ter ido trabalhar no Rio, ter me ausentado num período de uma suposta eleição suplementar. Que você estava, era a bola da vez, né? Você estava na crista da onda. Poxa, e a gente, toda pesquisas que tinham, mais uma vez, se era legal ou ilegal, a gente só ficava sabendo pelos outros, ó, tu tá na frente da pesquisa, ó, tu tá não sei o quê, se tiver nova eleição, tu vai ganhar. E eu trabalhando, era Suderj, e no horário de tarde, final de semana e feriado aqui, trabalhando. Até que chegou um momento que o partido, uma decisão partidária, e que eu respeito, mas não fiquei feliz, de quererem fazer parte do governo interino, e aí falaram que eu não ia ter mais vaga para ser o candidato do partido numa eventual eleição. Eu falei, igual aquele joinha do WhatsApp, ó, ok, fiquei chateado, chorei, quase depressivo. Como que eu ia levar para a população aquele sentimento de todo aquele trabalho? Pô, larguei muitas coisas da minha vida, pô, apanhei demais por causa de fake news, a eleição, um monte de candidato me batendo, porque sabia das minhas condições de ganhar a eleição. E aí eu simplesmente larguei o partido, larguei o cargo na Suderj. Ninguém me pergunta isso hoje, né? Uhum. Ah, tu largou o cargo, que tu ganhava bem, pô, para poder ir para outro lugar, parabéns. O pessoal não quer saber também, não. Mas eu larguei, entreguei tudo e fiquei a cargo aí de um novo projeto. E aí que o Áureo me ligou e perguntou se eu queria fazer parte de uma nominata para deputado federal, né, para a próxima eleição, e se tivesse uma suplementar, eu seria o candidato do partido do Solidariedade. É óbvio, né, que na hora eu não dei a resposta, mas já estava no meu coração que eu ia aceitar esse novo desafio. Aí foi. Mas infelizmente, né, não teve uma suplementar, e aí o Bom Tempo assumiu o mandato, que eu falo que o mandato era dele, independente de qualquer coisa, se ele podia vir ou não, tinha que ser decidido também antes da eleição. Sim. Né, mas ele foi o vencedor e está aí cumprindo o seu mandato. Você nesses 3 anos, né, acompanhando primeiro o Ingo Ramos, que foi prefeito interino, agora o Rubens Bom Tempo, algumas vezes você se pega pensando assim, pô, mas se fosse eu ali, eu estaria fazendo desse jeito, se eu tivesse ali, ou você meio que não pensa mais nisso, abriu mão, falou, passou e minha hora, se tiver que chegar, vai chegar, como é que é isso?
Rafael, eu tenho um sentimento muito diferente no meu coração. Eu me pego fazendo isso toda hora, na verdade. Eu não consigo ver um posicionamento hoje do Rubens Bom Tempo ou do interino na época e não me colocar no lugar se eu faria a mesma coisa ou se eu teria um projeto diferente. Eu falo que eu seria diferente em várias questões, mas hoje eu evito muito de me colocar em questões da cidade, porque eu hoje acredito que a nossa cidade ela não pode ser governada somente pelo Rubens Bom Tempo, somente pelo Leandro Azevedo, somente pelo Ingo, enfim, por aqueles que tiverem. Porque se um dia eu tiver essa oportunidade, cara, eu vou chamar o Bom Tempo, senta aqui. O que foi de bom do teu governo? Ô Ingo, tu teve lá um ano, o que de bom tu fez? O Leandro Sampaio, senta aqui. Pô, na tua época, qual foi o caminho que você direcionou? Porque eu acredito num trabalho em equipe e todo mundo que passou, pô, o Bernardo, teve muita coisa boa no governo do Bernardo também, apesar de eu ter sido muito crítico, mas eu via muita coisa boa acontecendo. Então, assim, eu acho que todo mundo tem a contribuir. Enquanto os gestores da nossa cidade pensarem no projeto puramente individual e partidário, está muito fadado a erro e a insucesso a nossa cidade. Então, assim, hoje, as pessoas às vezes falam, pô, tu tem que criticar o governo. Eu falo, criticar o governo por quê? Hoje eu não tenho informação do que de fato está acontecendo, Rafael. Eu não sei se o cara tem dinheiro, se o cara não tem dinheiro, se a verba que o cara tem hoje é para fazer aquilo, se não é. Então, hoje eu tenho as mãos atadas de não ter informações que eu tinha como vereador. Então, eu prefiro respeitar. Se o Bom Tempo é prefeito, cara, eu vou torcer de coração para que ele faça o melhor que ele puder. Conhecimento ele tem, experiência ele tem. Agora, se ele não fizer, ele tem que depois responder para a sociedade e para a justiça. Igual no governo interino, a mesma coisa. Eu via muita coisa acontecendo, muita coisa que eu gostava e muitas que eu não gostava, mas eu tinha que respeitar. O momento dele está lá. Ele foi o eleito, né, presidente da Câmara e pôde estar lá naquele momento. Então, assim, eu vou respeitar. Se quiser me ajuda, todo mundo tem meu telefone. Fala, Leandro, tu pode vir na prefeitura? Posso sim, prefeito. Sim, o senhor pode me ajudar nisso? Com certeza. Pode ser o prefeito do PSOL ou o prefeito do PL. Se precisar do Leandro para trabalhar pela cidade e me dar autonomia de fazer o que eu acredito, não tenha dúvida que eu largo tudo e faço. Leandro, e falando especificamente de Petrópolis, a gente aqui no Nossa Serra Podcast, a gente sempre fala do quanto a gente tem um papel também de buscar um resgate da autoestima, né, das pessoas que aqui moram. E mostrar a quantidade de gente boa que essa cidade tem. Fala um pouquinho não só da sua relação com a Petrópolis, mas principalmente assim, hoje qual que é a principal necessidade da cidade? O que a cidade precisa para voltar a ser o que era? O que a Petrópolis necessita para retomar o protagonismo que já teve no passado, se tornar um lugar onde realmente as pessoas vale a pena viver? Rafael, primeiro eu sempre digo isso, que todo cidadão ele é munido de direitos e deveres. A gente tem que ter isso bem claro. E eu falo que se eu fosse prefeito, se eu pudesse mudar, poxa, a nossa educação seria um aspecto que eu ia ser forte e incisivo dentro da educação. Tanto com os nossos profissionais, para passar isso na escola, para trabalhar com os pais, porque assim, a gente vê muita coisa errada da sociedade acontecendo também. Eu digo que hoje 50% dos problemas da prefeitura, ela se dá a má utilização, o não cumprimento das ordens, né, de fazer as coisas que não deveriam pela sociedade. Mas de uma outra forma, a gente vê vários anos, né, várias coisas da nossa cidade sendo negligenciadas, né, fiscalização, a questão da ordem. Cara, se eu sou prefeito, Rafael, eu tenho que pegar dentro da legalidade e cobrar o que é certo, o que é errado, doa quem doer. Eu falo que se eu for prefeito, eu vou comandar a cidade por 4 anos, para aquilo que eu fui eleito. Eu não vou comandar para ser reeleito. Eu vou comandar a cidade e gerenciar a cidade para fazer o que é certo. Se eu desagradar meia dúzia, não tem problema. Depois de 1 ano, o cara vai saber que foi beneficiado 50. Então é dessa forma que tem que ser. Agora, a nossa cidade ela precisa resgatar
a questão turística da cidade é essencial. Isso está na história. Cara, o Brasil inteiro, o mundo conhece Petrópolis e a gente não pode deixar isso para trás. A gente entra numa cidade, não tem uma central do turista de fato. A gente anda no centro da cidade, não vê uns coletinhos lá, verdão, limão, em que eu possa ajudar. Um cara que fala inglês, outro que fala espanhol, que possa atender esse turista, que possa apontar, né, para os nossos bairros lá distante, falar, poxa, eu vou puxar a sardinha para um lado. Lá em Araras tem uma gastronomia, tem pousada, lá em Itaipava tem um castelo, tem o parque, tem várias questões, né, tem a pista de voo, tem isso, tem aquilo, de também mostrar que a cidade não é só aquele centro cultural ali e que é muito importante. Eu sempre falo a Itália, né? Itália não, Portugal. Eu vejo direto, pessoal, tô indo para Portugal visitar. Pô, Portugal é maravilhoso, mas Portugal não tem a estrutura turística que Petrópolis tem, Rafael. Petrópolis tem um potencial gigante de voar na questão turística aqui. E aí, a gente vai ver para a saúde. Cara, nossa saúde, poxa, com bom tempo, eu acho que ele ainda tem uma mãozinha, ainda vai dando uma ajustadinha, mas tem muita coisa para mudar. A nossa educação é um ciclo muito grande, são mais de 180 escolas. Cara, a gente precisa de um carinho especial, tanto na formação, quanto na equiparação. Eu até vim com essa camisa aqui, ó. Isso aqui eu fiz exatamente para a educação. Só que aqui falta uma chave, e que você sabe qual é. Mas a educação ela tem que estar munida da cultura, da tecnologia e do esporte juntamente. E aí a gente vai dentro de uma escola, não tem um professor de educação física. Caraca, a gente está em 2023 e, mas não é obrigatório. Pô, não é obrigatório, mas o profissional de educação física é fundamental para as crianças até 8 anos de idade, que tenha o seu desenvolvimento pleno na coordenação, na aprendizagem. E como é provado cientificamente, quando uma criança é formada na sua parte de coordenação bem, melhora no seu aprendizado. E a gente, mais uma vez, negligencia essa questão. Os projetos dentro das comunidades, é tão barato hoje a gente pegar, colocar 50 profissionais de educação física trabalhando dentro das comunidades na prevenção de dezenas de doenças que poderiam ser evitadas simplesmente pela falta de atividade física. E fora a possibilidade e a oportunidade, Afonso. Sim. E aí tem, poxa, muita coisa que pode ser melhorada aí, a gente tem na nossa lista e no nosso plano, mas assim, a gente ia ficar falando aqui a tarde inteira. Você mostrou a camisa, né? Fala de educação, tem cultura também. A gente ainda não entrou nesse assunto. Você faz parte da Secretaria Estadual de Cultura e... Como é? Economia criativa. Fala um pouquinho desse trabalho. Então, uma coisa que foi nova na sua vida, mas que dá para ver, né, como a Jaciara gosta de falar, que você tem brilho no olho cada vez que você fala de cultura. Como é que tem sido isso? Rafael, assim, as pessoas olham a cultura e falam, poxa, já vem o Lula, já vem o cara da esquerda. Só que a cultura é necessária para qualquer cidadão. Eu sempre falo que, cara, eu fui muito abençoado como vereador, é a parte boa, né, Rafael? Da parte boa. Quando me deram o conselho, porque quando você é vereador, você tem as comissões da casa e você tem os conselhos da cidade para participar obrigatoriamente. Quando caiu o Conselho de Cultura, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer nesse Conselho de Cultura? Isso é o quê? É sorteio? Não, não é sorteio, não. Tu é um novinho, tu pega isso aí. Entendi. Porque quem é antigo já escolhe antes, entendi. Os conselhos e as comissões boas, portanto que eu peguei a Comissão dos Direitos Humanos, né? Imagina o Leandro lá, militar, cheio do... Mas foi bom, cresceu muito minha vida, várias bandeiras ali bacanas que eu pude crescer como cidadão e ajudar muita gente. Mas a cultura, quando eu comecei a ingressar nos conselhos, vieram as demandas. Artistas da cidade sem receber o evento tal. Artistas da cidade sem tanto tempo sem receber. Aí acontecia o evento, o artista da cidade não era beneficiado. Aí vem o Natal Imperial e vem as denúncias e o Leandro abre a CPI. E aí vieram muitas demandas do conselho e eu comecei a ficar muito próximo da cultura e entender, de fato,
o quanto a nossa cidade tem bons artistas e não valoriza. E quando eu tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e eu agradeço, né, por estar no Solidariedade, e principalmente da secretária Daniele Barros, que fez uma coisa que, na verdade, é meu pensamento por morar em um bairro afastado. Por quê? Posse, Araras, Vila Rica, aqueles negócios lá de baixo, são sempre os últimos a receberem. E aí, quando me fizeram a proposta que ia ir para a cultura, eu falei, mas ir para a cultura para quê? Para ser um aspone, para não fazer nada ou para trabalhar? Se for para trabalhar, com certeza eu quero. E aí me explicaram de umas funções de ser o articulador da secretaria nos 92 municípios. E aí, por muita sorte, chegaram para mim e falaram assim, Leandro, tu vai ficar com a região serrana e mais umas cidades aqui próximas. Eu falei, quantas cidades? Aí o Adenilson, até daqui de Petrópolis também, o nosso chefe lá, ele, 15 cidades. Eu falei, pô, que presentão, hein? 15? Tem gente aí com 5, 6, 7 ou com 15? Ele é. Eu falei, pô, beleza, tá aceito. E aí hoje eu sou responsável, hoje, né, não são mais 15, hoje são 14 cidades que eu tenho que ficar no WhatsApp toda hora, entrando em contato com o secretário, com o fazedor de cultura, com o gestor, indo visitar, já tive privilégio de ir em várias cidades, não fui em todas ainda, mas tenho contato com todas. E assim, hoje, toda hora chega no WhatsApp um secretário, um prefeito, pô, Leandro, como é que é isso aqui? O passaporte cultural, pô, a lei de incentivo, pô, e o edital e a lei Paulo Gustavo. E a gente tem que ficar nessa mediação aí para chegar a cultura no interior, né, como de fato a gente acredita. E olha, como tem gente que ganha edital do Estado, como tem gente que tem projeto do Estado e a gente não sabia. Fala um pouquinho da lei Paulo Gustavo, né, que é uma coisa recente aí no estado do Rio. Como é que é isso, assim, quem tiver interesse para procurar mais? Então, são os gestores que tem que procurar, ou o cidadão comum que tem alguma... Não, então, a lei Paulo Gustavo, muita verba, né? Petrópolis aí são quase aí, são 2 milhões e pouco para 3 milhões para a lei Paulo Gustavo, e que, na verdade, tem uma consulta pública, né? Os municípios, os 92 municípios têm a verba, isso está no site lá do MINC, do Ministério da Cultura, todos os valores que cada município tem direito, né? 80% para audiovisual e 20% para outras Aí, Bruno, áreas. o Bruno tá quietinho, ó, mas o Bruno Pavão aqui, ó, ele tá falando de audiovisual, ó. Participa um pouquinho agora com a gente também. E assim, é importante, por quê? Porque essa é uma lei que vem lá do Covid para poder descentralizar a verba, né? Para mais artistas receberem. E aí, como que é feito agora? Né? A gente já está no processo que temos 60 dias para cumprir as etapas. Consulta pública, subir o plano de ação, para depois vir, ser aprovado, a verba vir para o município. Mas para isso tem que ter uma atuação muito séria, né, com o Conselho de Cultura local, com a Secretaria de Cultura, para daí fazer os editais para tudo aquilo que foi realizado lá na consulta pública, dentro dos conselhos, ser executado e ser beneficiado a turma da ponta, que realmente trabalham, né, com esses braços e essas ramificações da cultura. Então, isso aí vai ser muito bom para muita cidade. E, se eu não me engano, tem até uma especificação de podcast dentro da lei. Tem, claro que tem. Olha então, aí, assim, é importante. E não só o município. Então, olha que bacana. Cada município vai ter a verba para poder, né, fomentar essa cultura da ponta. Mas o Estado também vai ter uma grana grande que vai poder fazer o seu próprio edital, e o camarada que ganhou no município, ele pode também ganhar no Estado, ou complementando ou com outro projeto. Então, assim, para aqueles que falam, mas isso é... dinheiro na cultura não presta, não é isso, não é aquilo, tem que ir para outra... Cara, toda verba que é beneficiado para o profissional trabalhar decente com aquilo que ele acredita, que ele é formado, e beneficiar a população é bem-vindo e importante. Porque, assim, muita gente tem dificuldade até em definir o que é cultura, né?
você lá dentro, assim, como é que você enxerga não só a necessidade da cultura, mudou muito a sua opinião, assim, antes de você entrar? Você achava que cultura era uma coisa, hoje em dia você já tem outra visão? Como é que foi isso? Rafael, não, na verdade eu não tinha muito conhecimento, Aham. né, do que era e dos braços da cultura, mas eu sempre tive ciência da importância da cultura. A gente sempre fala que, poxa, o cidadão sem cultura é uma mente sem conhecimento, né? Porque é tanta questão e amplo, cara, que é muita área. Poxa, essa semana eu fui procurado lá na secretaria pela Nina. Poxa, a Nina é semifinalista do The Voice. Cara, uma cantora aqui no meio é muito conhecida no estado do Rio, ela é de Curitiba. E ela, Leandro, eu não sei como é que eu faço para poder entrar nas questões do governo. Então, assim, ela foi trabalhando, mas não sabia os caminhos e são muitos editais. E aí eu explicando para ela. Aí vem outro rapaz que é rapper, né, dentro de várias comunidades no Rio de Janeiro, e ele querendo informação do passaporte cultural. Então, A gente volta na questão da até, oportunidade. olha, a cultura. Esses dias eu postei uma questão, Rafael, da cultura geek. E o cara colocou desnecessário. Ó, Aí eu, caramba, olha só, minha filha, ela curte, né? Tem lá a tecnologia. Claro que tem a fantasia deles de se vestirem e tal. Mas é um público que muitos anos ficou à mercê da sociedade. Sim. Aí, Marginalizado, né? marginalizados. Ou porque eram os ditos como Os diferentes, esquisitos, né? esquisitos. Cara, mas tu chega lá dentro, um povo com conhecimento, tecnologia. tem muito a ver com cultura Então, japonesa, né? Então não só parte da tecnologia, então, mas... assim, cara, é necessário olhar por todas as pautas e são muitos braços que a cultura tem e muitas pessoas, principalmente em outros municípios, e eles vai mudando a cultura. Tem município que é forte tem outro que já atua de outra maneira. Então, assim, o Rio de Janeiro é sensacional e a cultura é incrível. Quem entrar no meio e se apaixonar, e não tem só esquerda não, tem direita também. Só Deu pra pra perceber que... normalizar aí os ânimos. Tem a ver com essa ocupação de espaços, né? Às vezes a Sim. pessoa acaba não entrando pra uma área que ela gosta, que ela fala, ali não vai ter espaço pra mim, e justamente pelo contrário, né? Talvez é ali mesmo que você deve estar. Pô, você pode ver agora, não, o evento aqui poder fazer parte, né, do audiovisual dentro da cultura. Então, assim, todas as áreas vão poder fazer parte. O cara, eu sou músico, não faço nada de audiovisual. Eu falei, irmão, procura um cara que é profissional em audiovisual e você, dentro da sua música, vai poder programar alguma coisa junto com ele, da sua cidade ou do estado, e faz Olha lá. aí, pode procurar o Bruno. Procura o Marcão. Estúdio Petrópolis. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, é dessa forma. É muito amplo a cultura e necessária. E eu falo, ó, tá aqui. Tem que estar dentro da escola e não tá. Ô, Leandro, É muito. Só fazer Não, uma claro, fica à vírgulazinha. vontade. É muito triste você pensar que cultura virou pauta de esquerda, né? Sim, sim. Que era pra ser pauta de todo mundo. Todo mundo, é isso. E esse é o meu sentimento. Por isso que eu falei que não é só da esquerda. É da direita. E ele simplificou. Tem que ser de todos. Né? Porque dentro dessas pautas da cultura, poxa, que a gente pode fazer de formação dentro da criança, dentro da escola. Eu tenho amigos, Rafael. Pô, você conheceu o Natan, a Cris. Sim. Como eles fazem um trabalho de excelência e muitas das vezes eles saíram do município aqui para trabalhar em outro porque aqui não valorizava o artista local. Então, assim, o Sesc apoia muito essas atividades. Pô, atividade circense dentro das comunidades, dentro de escolas, isso tem que ser resgatado. Nossa, cada coisa. Ô, Bruno, eu vou... Me ocorreu uma coisa agora que vai fazer uma ligação entre vocês dois. Onde foi que você começou a aprender audiovisual, que você estudou e que foi muito importante na sua vida? Colégio Estadual Dom Pedro II. Opa! E aí o Leandro vai falar, porque o Leandro também teve um projeto social muito importante lá dentro, né? Então, na verdade, o meu projeto de judô nasceu fortemente dentro da Escola da Paz no Colégio Dom Pedro II. Olha Uma só. É oportunidade. mesmo, gente? Que Olha aí. barato. Lá onde é o ginásio hoje, era simplesmente um galpão cheio de sujeira, de bagulho, que fala, Leandro, tu tem esse espaço aí, e foi o maior dojo da cidade naquele tempo. E se não me falha a memória, o professor Boaventura, é isso? Rodrigo Boaventura, é ele? É esse que é um dos responsáveis lá pelo projeto, né? Ou fazia alguma coisa?
O Rodrigo, ele é professor de vídeo, de Aí, oficina de tá vídeo. vendo? Então, eu tive o contato com esse amigo aí há pouco tempo agora e ele falando desse projeto dentro do Dom Pedro. E aí eu fico muito ansioso porque eu posso um dia estar lá agora como professor do estado. Ah, como é que é isso? Conta isso aí. Não, assim, eu prestei um concurso, né, o último da minha vida, que eu já tinha perdido as esperanças em 2014, para professor do estado. Eu fiz poucos concursos públicos, acho que foram 3. Passei nos 3, 2 mal colocados, mas esse muito bem perto ali das vagas. Mas não tinha sido chamado, e aí esses dias eu na secretaria no e-mail, lá na Presidente Vargas, um monte de gente sentado na minha frente, a hora que eu abri o e-mail, uma convocação para professor do estado. Ó, nem lembrava mais, né? Não 2014. lembrava, eu dei um grito e falei, pô, fake news essa hora? Pô, tá de brincadeira. Eu falei, aí, Adenilson, falei até com o Adenilson, que brincadeira comigo esse tempo. Ele, é estranho, e-mail assim, cara, tô recebendo. Aí eu mandei o e-mail de volta, o cara respondeu em 2 minutos, Jafão. Assim, eu acho, parabéns, eu acho bom você trazer as documentações aqui da semana que vem. Aí eu falei, esse negócio é real. E aí, desde então, né, porque teve uma lei que não podia abrir concurso novo sem chamar os aprovados. Cara, eu tô extremamente feliz e ansioso aí para poder assumir uma coisa que eu perdi, né, por questões que a gente não tem controle, mas que agora eu vou poder estar voltando aí como concursado para trabalhar dentro do estado e é óbvio, né, que Petrópolis, a minha matrícula é para Caxias, mas a gente sabe que depois de um tempo a gente pode vir ou até abrir possibilidade para eu estar aí na nossa cidade trabalhando com quem a gente, né, tem o objetivo. Ah, que legal. E é muito bacana, assim, né? Ver o quanto que é a sua vocação, de fato, né? A política também, mas a educação física, principalmente com lidar com as crianças e adolescentes, isso é muito significativo para você. Pô, Rafael, a gente teve tanto projeto enquanto professor de educação física. Cara, o anglicano, ele faz parte da minha vida desde o nascimento da minha filha até na minha formação, porque quando eu entrei lá eu não estava formado ainda. Entrei como estagiário, me formei, já fui para professor, fui coordenador, deixaram abrir o projeto na escola. Então, assim, o crescimento foi muito grande ali dentro. E eu pude, desde Olimpíadas, projeto de brinquedo cantado com ensino médio, que a gente fazia apresentação em várias escolas do município, com teatro, com brinquedos cantados, com atividade. Então, assim, eu falo que o anglicano foi a minha escola, né? E, infelizmente, um diretor daquela época, que é o Rony, ele faleceu no período do Covid. Cara, era uma pessoa que foi o padre que me casava nas minhas festas juninas e que depois virou amigo como professor, que virou coordenador, que virou diretor, e ele sempre me dava autonomia dentro da escola. Eu já peguei adolescentes para ir de avião para São Paulo para disputar campeonato brasileiro. Caramba. E assim, para ir para o Paraná para apresentar projeto científico da escola. Então, assim, eu hoje tenho um carinho muito grande por essa instituição. E a gente está falando, né, de ligação com criança, com adolescente. Vamos falar um pouquinho de paternidade também, falar da Maria. Pô, Maria é uma figura rara, né? Maria tá aí com 10 anos hoje, né? Praticamente quase tudo que eu tenho como carinho, né? E gosto de fazer, ela também. Ai, que legal. É muito bacana enxergar, né, a gente, né, na filha. Assim, desde o judô, do futebol, ela gosta muito, é moleca pura. E agora tá na ginástica artística, tá fazendo um monte de presepada e tá bem. A questão do airsoft. A gente não falou de airsoft, depois a gente tem que falar também. Ela tem um carinho, isso é outra coisa. Muita gente recrimina, fala mal da questão que é a minha profissão, mas eu tenho várias questões positivas quanto a isso. Mas a única coisa que ela não quer ser é professora, porque a mãe é professora, o pai é professor. Entendi. E ela quer ser médica. Eu falo, então, filha, que siga à vontade. Eu nunca forcei a nada. Sim. Mas ela é muito para frente, entende de política e é interessada. Mas legal. Graças a Deus não tem vontade também de ser, não. Então isso me deixa tranquilo. Não, que bacana. Maria realmente é muito especial, né? Um presente de Deus, assim, a gente ter
Eu falei uma filha também, né? E como a Maria é bem mais velha, mas assim, saber, né, as fases que a gente vai chegar, que vai passar. E como Foi, passa rápido, né? Já tá com 10 anos. E a filha é muito colada com o pai, né? Tem um carinho diferente. Eu não sei, eu só tenho ela, né? Claro que eu tinha vontade de ter um garoto também, na verdade, era a minha vontade. Mas quando veio uma menina, a gente vê que é um negócio diferente. E como crescimento, até como ser humano, né? De você presenciar todas as fases de uma menina, né? E assim, hoje eu vejo... Pô, e vai assustando, né? 10 anos, já tem outro pensamento, já são outras perguntas. De vez em quando tu pega umas... então... Vai piorar. Só piora. Mas só piora... A responsabilidade, claro. Mas vai melhorando porque, né, a proximidade, você vai ficando cada vez mais... Essa intimidade mesmo, né? De ter alguém que... E assim, uma coisa boa, né? Pô, hoje ela fica bastante comigo. Hoje a gente divide esse... Né, a questão da separação, mas a gente divide muito bem entre eu e a mãe dela a questão de respeitar o que ela quer. Sim. E isso é muito importante para mim. Porque, na verdade, ela... Pô, papai, hoje eu quero ficar com a mamãe, hoje eu quero ficar contigo, hoje não sei o que, me busca na escola. Quando eu tô aqui em cima, eu faço de tudo na hora do almoço para dar uma corridinha se eu estiver por perto para pegar, para levar na escola. Não, é importante, com E certeza. o dia que eu tenho que trabalhar, um final de semana, igual tem lá a questão do stand, ela vai junto também, então ela vai seguindo o nosso padrão aí. O que é essa questão do stand, então? Explica aí pro pessoal que não conhece esse seu trabalho com Airsoft. Então, Rafa, poxa, há muito tempo eu já tenho uma empresa, e fora essa empresa, eu tenho uma paixão de vida, que é a vida do tiro. Ela me segue desde quando eu tinha 18 anos de idade. Né? Eu fui militar, 7 anos, fui competidor de tiro do Exército, né, do 32, bom atirador, por sinal. E essa paixão veio comigo, né, durante todos esses anos, nunca consegui liberar. E aí, quando eu conheci o mundo do Airsoft, que é uma arma que atira esfera plástica, então é um esporte, né? Então, muita gente desentendido e com um pensamento totalmente distorcido, quando eu coloco lá, já tiveram até a questão de envolver política no negócio. Pô, eu votei em você, eu e a minha família, agora que você é armamentista, eu já perdeu 7 votos na minha casa. Falo, então vota no corrupto que não gosta de arma, pô. É simples assim. Por que eu falo isso? Hoje, a gente tem um grupo de Airsoft. Hoje eu estou licenciado, mas eu sou o comandante de campo da equipe. Tem mais de 40 integrantes. A gente pegou desde o início, e aí o Kiko, o Wagner, né, que eu falo que ele é meu primo, meu amigo, meu irmão, por várias questões. Ele fez parte do meu crescimento de futebol, esteve no judô com o meu crescimento, quando a gente decidiu formar um judô clube nosso. E aí ele me apresentou o Airsoft. Ele, pô, vamos jogar lá no galpão lá da loja de materiais de construção. Pô, com uma pistolinha jogando bola, uns marmanjos velhos. Eu falei, caraca, isso aqui pode se transformar em algo grandioso. E aí ele me deu a missão, só tinha meia dúzia jogando. E o negócio se transformou, como tudo que eu pego na vida de organizar e de crescer. Então hoje o time é um dos maiores da cidade, tem mais de 40 integrantes, e a gente faz jogos, né, aos fins de semana, como se fosse a simulação de uma guerra. Só que eu falo sempre, não é armas, não é o Airsoft. O nosso negócio são pessoas, e isso eu falo. Por quê? Muitas pessoas, já falam, entram no time de Airsoft porque está com um problema psicológico ou porque ele precisa de uma atividade extra, o trabalho, porque o cara quer se socializar. O marido e a mulher, às vezes, não tem uma atividade, joga junto. Tem casais que jogam juntos e eles podem ver essa atividade ali um do lado do outro. Então, cara, o mais importante pra gente do que formar um jogo, de ter um objetivo, de usar rádio, de usar farda, de usar o armamento com bolinha, é estreitar a relação humana. A camaradagem, né? E assim, pô, professor, mas como isso tudo é medido? Cara, no jogo de Airsoft, se você não acusar que você levou o tiro, o jogo não acontece. Então, a honestidade, a disciplina, o trabalho em equipe.
Então, quem fala besteira retira tudo isso de bom simplesmente para levar para o lado político da coisa que está muito errado. E aí você tem um stand, esse stand fica onde? O que é feito no stand? Mas é tiro ao alvo? Então, como é que... e aí a gente tive esse pensamento de montar um stand de tiro, né, de tantas coisas que a gente vê também acontecendo num governo, né, hoje, que é o da presidência, que estimulou a cultura, que isso é muito bom, mas de certa forma brecou um setor que aí é uma paixão minha, é a minha profissão. Você é CAC? Não por causa do governo. Uhum. Porque eu tenho um processo lá desde novembro e até agora está travado. Então, assim, retira a oportunidade de uma pessoa que é profissional, que foi militar há tantos anos e que hoje poderia ter uma outra, como que eu posso falar, um meio de sobrevivência do tiro, porque muitas pessoas iam lá, Rafael, não é para fazer besteira com armamento, não é para sair mostrando o armamento para as pessoas, simplesmente para o lazer. Aquilo ali faz bem para muitas pessoas, como a cultura faz, como de repente um cinema faz, como jogar um vôlei no final de semana faz para uns, para muitos o tiro. E muitas pessoas desconectam isso. Não é o tiro, é o lazer, é o esporte, é o acolhimento, é o trabalho em equipe, é ele estar junto de pessoas e principalmente é o respeito com a arma. Dificilmente hoje quem é CAC, quem trabalha seriamente com armamento, ele vai sair ali e vai fazer uma besteira. E na verdade quando a gente vê o crime tem o que quer, a hora que quer, aonde quiser. Então assim, são coisas diferentes. É óbvio que no governo Bolsonaro, e aí tem as críticas também, muitas, né? O CAC ele foi liberado de uma forma descoordenada para qualquer um, sem muito fiscalização. Isso deveria ter sido mais rígido. Mas agora tem que ter um pensamento, porque a indústria perdemos instrutores de tiros desempregados, pessoas que trabalhavam em stand, que trabalhavam em fábrica, então também foi um desemprego muito grande. O stand, acabou que eu não entrei, tá lá no Castelo de Itaipava, né, funciona todos os dias, mas feriado e fins de semana, provavelmente vai me encontrar lá que eu faço questão de receber o público, que é importante e engraçado, que às vezes eu tô lá de óculos, né, entra o cidadão, e aí eu vejo só cutucando, né, às vezes quando vai com a família, ué, amor, não conhece ele não? Ué, mulher, não conhece ele não? É o professor Leandro, aí o pessoal, cara, o que tá fazendo aqui? Eu falei, trabalhando, irmão. Quem tem que fazer ao vivo, então eu sou político a hora que puder, mas minha profissão, uma delas é essa aqui, quando eu não tô aqui, tô na secretaria, ou tô no dojo, então assim, tô me virando, aí lá funciona como tiro-alvo, Rafael. Você quer lá treinar os fundamentos, posição de tiro, né, desde a posição de tiro, empunhadura, visada, respiração, acionamento do gatilho, ter a vivência do que tá perto de uma arma, mesmo que seja uma arma esportiva, a gente pode trabalhar tudo isso lá também. Tá aí, assim, faixa etária liberada desde que com o responsável. Ai, que legal. Ô, Leandro, a gente tá se aproximando já de 2 horas de programa, como é que passou rápido? Que bacana, hein? Nunca falei tanto assim. Tem alguma questão, alguma coisa que eu deixei de te perguntar e que você falou, pô, eu hoje vim preparado para falar isso, o Rafael não me perguntou, alguma coisa que você deixou de falar que você queria ter falado? Rafa, acho que tu já me conhece tanto, cara, que eu não sei nem mais o que falar, porque é óbvio que se a gente parar que tem outras milhares de pautas, mas eu acho que eu tenho que falar aqui, na verdade, é uma angústia minha, eu tô até em outros grupos de outras cidades aqui agora, é o detalhe da acessibilidade, que me incomoda ainda bastante, Rafael, porque, cara, a família de uma pessoa com deficiência, ela sofre ao quadrado, a gente fala, né? E são várias, né, pessoas com várias realidades, né? E tem o surdo, tem o cadeirante, tem paralisia cerebral, é o autista, é o síndrome de Down, é o cego. Pô, então assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas assim, e hoje eu vejo muito descaso do poder público, né? E aí não é Petrópolis só, várias outras cidades. A gente tem uma lei que já cita a acessibilidade. Se tem lá que é obrigatória a acessibilidade,
eu como vereador me sentia fraco e pequeno porque a gente tinha que reforçar tantas leis já existentes. Então, assim, para que o poder público olhe mais por essas pessoas, né? E por essas famílias que sofrem tanto e precisam só de um pouquinho de carinho para minimizar aí o sofrimento, né, dessas pessoas. E assim, e mais uma vez, né, o esporte e a cultura são aliados incondicionais, né, das famílias e da pessoa com deficiência. Ô, Leandro, então, te agradecer bastante aí pela presença aqui no Nossa Serra Podcast. Deixar sua mensagem final, por favor. Então, a minha mensagem é que agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês, de estar falando para o nosso público, de falar do Leandro de fato. E como político estou também ainda, que quando tiver alguma questão relacionada ao Leandro, eu vi, pô, bota lá no Instagram, ô prof, isso é verdade? Vou ter o imenso prazer de responder e é o professor que responde, tá? Não tem hoje uma equipe não, o Rafael sabe o quanto é difícil isso. Tá? Então manda lá, tu é a favor disso, tu é a favor daquilo, e eu vou falar, se for da sua bandeira e achar que é importante esse apoio. Agora não passa só o dedinho lá no Instagram e dá aquela olhada e mete o dedo e curte também, porque é importante impulsionar aquilo que a gente acredita, para depois não chegar lá na frente, por que você não é prefeito? Por que perdeu a eleição? Porque de repente tu não pediu voto para alguém que deveria, né? Não deu aquela moralzinha de divulgar o nosso trabalho, tá? Então o trabalho que é sério, ele precisa de mais mãos para poder alavancar isso aí, tá? Mas do mais, só agradecer a todos que confiam, né, no nosso trabalho. Eu agradeço, né, o professor pela presença aqui, agradeço vocês aí de casa que acompanharam até esse momento. Foi diferente fazer sem a Jaciara, mas eu acho que a gente conseguiu entregar um programa com a mesma qualidade. Foi bom, foi muito interessante, muita coisa foi conversada aqui. Peço, né, você que ainda não segue a gente, que por favor siga a gente nas redes sociais também. Siga o professor Leandro Azevedo, depois eu vou marcar todos as hashtags certinhos. Siga o Estúdio Petrópolis, né? Agradecemos aí. Bruno quer se despedir também. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Não se esqueça que você pode também patrocinar o Nossa Serra Podcast. Você pode apoiar aqui de diferentes pacotes, diferentes formas de você aparecer, trazer a sua marca aqui para o Nossa Serra Podcast, aqui no Estúdio Petrópolis. É isso. Muito obrigado, então, você que acompanha até aqui e até a próxima.